A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertar. E hoje eu quero tratar com vocês sobre a aliança de Deus no livro de Ezequiel. Quem são essas pessoas que são chamadas de Israel, que o livro de Ezequiel vai tratar? Bom, aqui eu vou trazer algumas questões do capítulo 36, que é um capítulo que está sendo um pouco debatido aí pelos colegas. E olha que interessante. No capítulo 36, nós vamos ver uma profecia contra os montes de Israel, que na verdade são contra os líderes, contra os cabeças, ou até contra a própria terra. Quando fala de terra, fala de homens. E olha só que interessante. Deus vai dizer o seguinte, ó. Verso 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao seu redor de vós levem a sua vergonha sobre si mesmas. Então Deus está dizendo que as nações que estão ao redor de Israel, isto é, da terra deles, levarão essa vergonha sobre eles. Ele vai, seguindo o texto, vai dizer o seguinte: Mas vocês, ó montes de Israel, vocês produzirão os vossos ramos e darão o vosso fruto para o meu povo de Israel que está prestes a vir. Então olha só que interessante. Deus está derramando um furor sobre as nações ao redor de Israel. E agora está dizendo que essa terra de Israel vai gerar frutos para aqueles que estão prestes a vir. Então vamos ver quem são estes que estão prestes a vir à terra. Ele vai dizer: Porque eis que eu estou com vocês, ou seja, esses que vão vir. Voltar-me-ei para vocês outros, e vocês serão lavrados e semeados. Oh, lembra que Oséias diz assim: grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, ou Deus faz com que aqueles subam da terra. Então, olha que interessante, já é uma tipificação de quê? Da ressurreição. Lembra que Cristo é o grão de trigo e ele cai na terra e ele morre, mas quando ele renasce com muito fruto. E assim, quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com eles e ainda esperamos uma nova ressurreição literal. E olha só que interessante. Grave essa expressão, o qual está prestes a vir. Esse povo que está prestes a vir. Do verso 8. É dito assim, ó. Eu multiplicarei homens sobre vocês. Sobre quem? Sobre Israel. E toda a casa de Israel, sim, toda, as cidades serão habitadas, os lugares devastados serão edificados. Ó, perceba. Lugares devastados serão habitados. Por quem? Por esses que estão prestes a vir, que é chamado de quem? Povo de Israel. Este povo está prestes a vir, então ele não está lá não. Então olha só que interessante, vamos lá. Eu farei andar sobre vocês homens, isto é, sobre os montes de Israel. O meu povo de Israel, ele vai dizer que estará sobre esses montes, e são esses homens. E eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Então, de quem vai ser a herança dos montes de Israel? Desses homens que são chamados povo de Israel, que estão o quê? Prestes a vir. Então, são esses que estão prestes a vir que vão herdar a terra de Israel. Vamos seguir. Assim diz o Senhor Deus, verso 13: Visto que te dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha o seu povo. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor. Eu não permitirei mais que ouças a vergonha dos gentios, não mais levará sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais tropeçará o teu povo, diz o Senhor. Por que Deus está dizendo isso? Porque o povo de Israel, eles pecaram contra Deus severamente. E Deus enviou o quê? 2 cativeiros. E o cativeiro babilônico, do qual Ezequiel ainda participava, estava em vigor. Mas o término desse cativeiro estava próximo. E Ezequiel foi usado por Deus para profetizar no meio do povo. E este povo de Israel retornaria, só que retornaria de uma forma profética, porque aquele povo novamente seria o quê? Disperso, o que aconteceu por volta do ano 70. E olha só que interessante, o verso 16 diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem. Quem é o filho do homem, meus irmãos? O filho do homem, segundo Daniel, é o Cristo. E Ezequiel tem esse título não por acaso, porque assim como em Ezequiel vão ser feitos atos proféticos e profecias que falam da unificação de todos os povos de Israel espalhados na terra através desse Filho do Homem, assim Cristo unificou todas as tribos por meio da cruz. E ele vai dizer, Filho do Homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles contaminaram os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher e em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Mas eu derramei sobre eles o meu furor, isto é, o cativeiro, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos em que contaminaram ela. Olha o que ele vai dizer. Eu espalhei eles entre as nações. Quem foi que foi espalhado entre as nações? As 10 tribos e os judeus.
Só que a diferença entre os dois cativeiros é que Israel, as 10 tribos, se misturaram com outras nações. E o próprio rei da Assíria fez com que outras nações se misturassem com eles. Vocês vão ler isso em Esdras, vão ler isso em Neemias e também vão ler isso em alguns profetas. Mas veja bem, a tribo de Judá não se contaminou e da mesma forma contaminou no sentido de se misturar sanguinamente em casamentos. Quando eles vão para o cativeiro babilônico, eles retornam através de Ciro como um povo ainda sem mistura, e eles vão retornar a essa terra. Mas veja que eles estão passando por quem? Pelo furor de Deus. E é dito, eu os espalhei entre as nações. Quem? As 10 tribos? Não somente as 12 tribos. E ele vai dizer, e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, e eu coloquei sobre eles julgamento. E vai dizer, e chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, pois tiveram que sair da terra dele. Por quê? Porque pecaram. Então, por causa da execução do juízo de Deus sobre o povo dele, o nome de Deus foi blasfemado. E disse, mas eu tive compaixão do meu santo nome. Veja, Deus muitas vezes usa a expressão de eu fiz por causa do meu nome, eu fiz por amor ao meu nome, e aqui ele vai dizer, eu fiz por amor do meu nome, meu santo nome. E ele vai dizer que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Deus está dizendo que o amor ao nome dele fez com que ele executasse juízo, mas agora fizesse promessas para o retorno desse povo, da qual ele vai dizer, diga, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. Isso é o segmento dos capítulos de Ezequiel, onde vai tratar sobre os cativeiros da Assíria e da Babilônia, de um povo que voltou pela profecia de Ageu e Zacarias, e que nós vamos ler historicamente por Esdras e Neemias, mas um povo que apontava para o retorno do cativeiro desse mundo através da segunda vinda de Cristo. E ele vai dizer, no verso 23, vindicarei santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Olha o que ele vai dizer agora. Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. Estes que estão sendo trazidos à terra de Israel são o mesmo que ele vai dizer no verso 12, o meu povo de Israel sobre os montes, e eles terão uma herança sobre esses montes. E também são aqueles mesmos que ele diz que este povo está prestes a vir. São povos que foram espalhados de todas as nações, e nós sabemos pelas cartas apostólicas que quem foi espalhado entre todas as nações foi quem? O Israel espiritual, para que da forma da pregação, através de Cristo, eles retornassem a Deus. E assim, por meio de quem? Da cruz. Ele vai dizer, então aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem no meu estatuto e guardeis os meus juízos e o observeis. E habitareis na terra em que dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e farei vir o trigo, multiplicarei ele, e não trarei mais fome sobre vocês. Então perceba que Deus está dizendo que espalhou essas 12 tribos, mas vai reuni-las para ter herança nos montes de Israel. E quem são esses? Aqueles que receberam o batismo, a aspersão da água. Aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo porque receberam o Espírito Santo pela fé. Aqueles que tiveram seus pecados purificados. E aqueles que agora podem o quê? Andar na lei de Deus. Quem é que pode andar na lei de Deus, senão aquele que Jeremias 31 fala, que é da casa de Israel, que agora, pela lei que é escrita no nosso coração e na nossa mente, agora pode cumprir os mandamentos que não poderiam ser cumpridos. Por quê? Porque a primeira aliança, ela não aperfeiçoava os homens, e os mandamentos que deveriam vir para o nosso coração, para a nossa mente, através do Espírito Santo, foram parar em pedras duras, incrédulas, mas Deus
Deus está tirando a nossa incredulidade através de Cristo, colocando em nós um novo espírito, uma nova alma e o espírito dele. E agora nós somos o quê? Uma nova criatura. Através de quem? Do batismo. E agora nós podemos o quê? Receber a herança do Filho de Deus, que é qual? A terra de Israel. E através do Filho de Deus, não é uma descendência carnal. Nós podemos o quê? Esperar pela sua segunda vinda, e nós somos esse povo do qual está prestes a vir para ser glorificado, ressuscitado e nunca mais morrer. E é o mesmo povo que, seguindo o texto, vai ser tratado como ressurreto, segundo a carne, literalmente palpável, em Ezequiel 37. Então, meus irmãos, todo o livro de Ezequiel fala de um povo que está no cativeiro, de um povo que retornou, mas esse povo, historicamente falando, lança profecias e coisas futuras. Por isso que os apóstolos vão tratar dessa nova criatura, desse retorno, desse arrebatamento, dessa glorificação, através da consumação pela segunda vinda de Cristo. E nós seremos tomados de todas as regiões, de todas as nações, de todos os países, das tumbas, do mundo dos mortos, para habitar o quê? A nossa herança, a herança de Cristo. Então, meus irmãos, medite bem no texto, olhe bem para o que você lê, olhe mais para a Escritura do que para a voz de homens. Seja como os bereanos, que escutavam, ruminavam e diziam: isso está correto, isso não está correto. Não deixe que homens que leem mais livros do que a própria Escritura mudem o pensamento fundamentado na Escritura viva. Um grande abraço a vocês e Deus os abençoe.